Olá, meus amigos. Estamos no nosso canal de negócios, TI e Direito. Vou trazer um assunto, ele pode ser um pouco polêmico, porque envolve duas áreas de conhecimento, que é basicamente o título do nosso canal, mas eu acho que o debate é salutar e ele tem que ser feito para ajudar aí os nossos brilhantes operadores do direito a se atualizarem. Quando a gente fala em transformação digital, a gente sempre leva para um viés empresas, né? O quanto a transformação digital está fazendo com que negócios sejam repensados. Mas vocês já pararam para pensar que essa transformação digital está tornando totalmente irrelevante algumas profissões? Vamos fazer uma angulação, por exemplo, para o mundo jurídico, naquilo que são as atividades hoje dos nossos advogados. A gente, como profissional do direito, também está sendo impulsionado a uma adaptação frenética, na mesma velocidade com que os negócios estão se modificando nesta nova economia digital. Não há dúvida que alguns advogados, talvez a grande maioria, não consegue acompanhar essa nova linguagem tecnológica, essa linguagem dos contratos de tecnologia e serviços vinculados. Como são feitos esses formatos de negociação, como são criados indicadores chaves para que as organizações realmente garantam o sucesso em projetos de alta complexidade. E eu não estou me referindo aqui a projetos de contratação de tecnologia para a própria área em si, mas eu estou falando de propostas de evolução de novos modelos de negócio, onde a tecnologia simplesmente muda a forma como a gente compra, vende, aluga, ou empresta, ou compartilha. Eu estou falando de inovações que envolvam inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada, big data, impressão em 3D, privacidade de dados, analytics, machine learning, entre tantas outras tecnologias que a inovação tem nos trazido. Este novo mundo dos negócios, ele passa por incessantes contratações e um volume de consumo de tecnologia de forma absurda, em todos os segmentos, seja na área de agricultura, seja na área de varejo, seja na área de seguros. Nós temos uma proliferação de compras de tecnologia dos mais variados e as mais complexas possíveis. Acontece que este novo profissional do direito, ele está sendo formado nas graduações ou pós-graduações de ciências jurídicas e sociais no Brasil, num formato onde o mercado de trabalho ofertado para esse profissional é de 20 ou 30 anos atrás. E a gente está formando uma legião de jovens recém-formados que ficam totalmente frustrados com a carreira jurídica que estão escolhendo, pois o novo mundo dos negócios obriga a dominar o alfabeto computacional, que é a essência para criar as novas habilidades que o mundo jurídico precisa. Esse novo profissional de direito se forma e ele passa a ter que passar por um novo processo de reciclagem da sua própria graduação. Isso sem falar nos advogados renomados aí que estão tendo que correr atrás de uma nomenclatura que eles não dominam. Por exemplo, é comum que esses operadores do direito, mais enraizados nos conceitos mais antigos do direito, não consigam dominar termos comuns em rodadas de negócio de tecnologia como SLA, que é o Service Level Agreement, ou Acordo por Nível de Serviço. E também não sabe como ajustar uma cláusula contratual que garanta como medir e controlar esse indicador, que é fundamental para a gente garantir que um projeto chegue ao final ou que um serviço esteja sendo bem entregue num projeto tecnológico. E veja, existem alguns dilemas hoje entre o mundo tecnológico e o mundo jurídico. Por exemplo, é comum e se prolifera bastante hoje na área tecnológica os famosos métodos ágeis para entregar tecnologia de forma rápida para o cliente.
E o próprio Manifesto Ágil, se vocês procurarem na internet, ele rejeita a rigidez contratual em nome da colaboração com o cliente. Então, ele se apega menos ao contrato e mais àquilo que foi combinado com o cliente, que muitas vezes não é documentado. Como explicar isso para um advogado e como ele vai criar um documento ou um contrato que permita esta flexibilidade de escopo, que se modifica a cada 15 dias, por exemplo. Ou como aplicar a inteligência matemática que se alinha com a expectativa do negócio, somada com indicadores de performance que vão ser a chave para a indústria 4.0 ou sistemas de inteligência artificial. Então, é muito comum que profissionais de TI e do direito, em negociações de tecnologia, aceitem contratos padrões de adesão que são impostos pelos fornecedores, redigidos por terceiros, sem esgotar sua capacidade negocial. E muitos por desconhecerem completamente os fundamentos tecnológicos envolvidos nessa transação e muitos porque não antevêm as consequências jurídicas desse negócio tecnológico em mais do que 6 ou 12 meses. As tecnologias em si, como a percepção de vocês pode ser importante nesse momento, quando ela entra dentro de uma organização e quando ela é aplicada a um processo de negócio, ela assume um papel ou uma figura enraizante. Assim como uma raiz de uma árvore, a tecnologia ela penetra dentro da organização de maneira profunda, lenta e gradual e torna os consumidores dessa tecnologia praticamente reféns do uso dessa tecnologia. E algumas se perpetuam dentro das corporações por 10, 20 ou 30 anos. Então vocês imaginem a consequência de uma negociação mal feita ou de um contrato mal feito que não preveja uma evolução tecnológica na tecnologia contratada. Então, a dúvida que paira no momento dessas negociações complexas, principalmente quando eu estou redigindo ou participando até das próprias negociações, apoiando outras áreas jurídicas, né, de clientes meus ou redigindo pareceres, eu sempre procuro buscar a famosa cláusula de liberdade para entender se esse poder da intensidade tecnológica está controlada dentro de um negócio ou não. Eu chamo isso de regra de ouro em contratos hoje, que garantam que a sedução tecnológica não seja maior do que o interesse da empresa. Então tem que saber equilibrar os interesses de quem vende e de quem compra, porque esse é o principal conflito entre comprador e vendedor de tecnologia. Um lado quer permanecer de forma perpétua, cobrando os seus valores pelos seus serviços, pelo seu know-how, e do outro lado, um cliente quer pagar o mínimo possível, mas quer o máximo de benefício. Então, o segredo da negociação é estabelecer essa harmonia e esse consenso. Então, a pergunta que fica para o nosso operador de direito nesta hora é: quando é que o operador de direito entra numa negociação de tecnologia? Ele tem que entrar só para validar um contrato ou ele tem que ser convidado a participar da estratégia do negócio desde um princípio? É óbvio que é desde o princípio, mas a maioria das organizações simplesmente usa o jurídico como um carimbador e um atestador de que aquele contrato não tem grandes riscos. Ora, quantos casos a gente conhece de projetos de tecnologia, principalmente de ERP, que naufragam e geram litígios absurdos por conta de fricções nesse projeto que deveriam ter sido contornados ou negociados em tempo de discussão contratual. Uma grande massa de empresas simplesmente elimina essa etapa, ou por omissão da área de tecnologia, ou por desconhecimento do jurídico e, em alguns piores, por incompetência de ambos, que simplesmente delegam para o próprio fornecedor estabelecer um contrato, às vezes até leonino, né? Costumeiramente, por força dos processos organizacionais, né, os compradores de tecnologia eles transformam esses processos em um mero debate aritmético sobre preço e prazo de entrega. Imagine o seguinte: tu
contratar soluções complexas de inteligência artificial para o teu negócio e tratar isso como a compra de um parafuso dentro de um processo industrial, numa esteira de compra e pedidos. É como se comprar barato fosse o grande trunfo ou resultado de uma aquisição que vai objetivar disruptar toda uma empresa inteira ou uma modelagem, um novo negócio. É transformar isso numa negociação de forma profissional e amadora. E as organizações, no primeiro momento, investem quantias consideráveis de dinheiro numa tecnologia ultra power. E meses depois, ou alguns anos depois, se frustra totalmente, pois não conseguiu conciliar a sua expectativa de negócio com o que ela pagou, ou o que ela enfrentou para fazer a implantação daquela tecnologia. E o dinheiro, que sempre é escasso, né, vai para o ralo ou se torna um processo judicial. Então, novamente, o barato sai caro. A organização simplesmente esquece desse ciclo de vida de uma tecnologia, de que existem etapas obrigatórias num processo de aquisição de tecnologia ou de implementação de um serviço derivado. E quando não cumpre essas etapas, o que as pessoas fazem dentro das organizações? Elas ou colocam embaixo do tapete o problema, ou buscam culpados, ou terceirizam a responsabilidade. Muitas vezes essa responsabilidade ou recai sobre a própria área de TI ou sobre a área jurídica. E aí a gente volta de novo à pergunta do nosso debate inicial. Em que momento o profissional da área jurídica é envolvido numa negociação de tecnologia? No início ou no fim do processo de aquisição? Ele participa ativamente durante o processo? Ele entendeu o problema do negócio que deveria ser resolvido? Ele se omitiu ou foi preterido pela TI? Esse nosso novo profissional de jurídico, ele tem formação adequada em negócios e conceitos tecnológicos? Será que ele tem capacidade de propor uma mudança no modelo de contratação do negócio ou ele simplesmente vai fazer uma leitura de um contrato de adesão e pedir para mudar o foro? Aí nós estamos falando de um profissional medíocre se ele estiver fazendo isso. Mas a pergunta que fica é, onde é que esse profissional tem buscado formação e aperfeiçoamento para enfrentar isso? Então a pergunta é, quem traduz a tecnologia para o jurídico se as áreas de TI e jurídico trabalham totalmente de forma desconectada? Alguns mais exasperados vão dizer, mas o nosso jurídico validou os contratos e deu o seu aval. Ele deveria ter visto que na cláusula de rescisão que havia uma condição que nos fragilizava. Eu entendo isso, gente, e concordo. O que eu não compreendo é por que um profissional que tem que validar um contrato aos 49 do segundo tempo não entendeu a estratégia e o negócio que a empresa estava fazendo. Por que ele é excluído da etapa negocial? De que adianta validar cláusulas tradicionais de contratos, que eu sei que estão escritas lá no Código Civil, quando os indicadores de performance de tecnologia é que vão garantir se vai ser um bom ou um péssimo negócio? E se esse profissional não sabe simplesmente fazer o cálculo do indicador de performance? Então esse profissional ele vai sofrer calado ou vai se omitir, gerando o quê? Um prejuízo futuro para a organização. Eu não estou falando aqui do advogado que conhece tecnologias para fazer peticionamento eletrônico, intimação enviada por WhatsApp, usar software e aplicativo para acordo processual. Isso para mim tudo é repetitivo, gente. Tudo isso vai ser automatizado e vai eliminar inclusive o próprio advogado da face da terra. Eu estou descrevendo a necessidade de se ter um novo tipo de profissional jurídico que tenha análise crítica sistêmica, múltiplos conhecimentos, pensamento computacional, cooperação, criatividade, habilidade social e resiliência, focado num mundo onde a economia digital é que dita as normas. Então, enquanto a gente não tiver uma gama de profissionais da área jurídica realmente especializado em direito digital, que domine conceitos tecnológicos, a gente precisa ajudar a construir pontes nesse processo de transição. Vou dar um exemplo bem simples que todo mundo tem escutado falar. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD.
Vocês acham que hoje um advogado que fale